Oi, gente! Nesse vídeo eu vou replantar suculentas. Bom, esse é um vídeo para quem sempre me pede vídeo de replante por aqui. Tem muita gente que gosta de me ver replantando as suculentas. E aí, gravei aqui e tô gravando o áudio por cima do vídeo. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o replante dessas suculentas, né? Eu comecei escolhendo aí as suculentas que eu ia replantar no vídeo. Algumas já fazia um tempão que era para eu ter plantado já. Como essas que estavam cortadas, né? A Heart's Delight, Culibra e a Raindrops também. Mas tinha algumas que estavam apertadas há muito tempo já no vasinho, como essa Snow White. Então fui separando aqui algumas suculentinhas. Tinha algumas no copinho descartável, como essa Echeveria Pumila Mont Blanc. Tinha algumas que chegaram por último por aqui, que eu cortei há consideravelmente pouco tempo, né, comparando com as outras. Como a Cante, a Mexican Giant, peguei para replantar também. E escolhi, olha só, duas gibifloras para começar a trocar, né, as minhas gigantes de vasos. Elas estão em vasos pequenos, elas estão enormes já. E as duas primeiras que eu replantei foram então a Curls, que é essa daí que vocês estão vendo, e separei também a Virginia Lee, que eu acho que é a maior de todas. Ela tá enorme, gente. Chegou um dia desse, tá enorme. Então, suculentas escolhidas, o próximo passo foi escolher os vasinhos, né? Peguei aqui vários vasinhos de barro, vasinhos pequenininhos, né? Porque a maioria das plantas eram suculentas pequenininhas, cortadas, né? Vão demorar um tempinho para se desenvolver. Então, aí eu tava escolhendo qual vaso ia ficar melhor em cada uma. Para essa Pumila Mont Blanc eu peguei até um vaso um pouco mais aberto, né? Pequeno, mas um pouquinho mais aberto. Depois eu vou ter que passar ela para um vaso maior já. E, gente, o vasinho faz toda a diferença. Eu coloquei a Snow White aí dentro do vasinho de barro, só pra vocês terem noção do quanto ela já fica diferente no vasinho diferente, né? Ela tava aí num vasinho número 6 de plástico há um tempão. E aí, até falando um pouquinho, né, sobre os vasos, muita gente sempre pergunta onde que eu compro vaso de barro, onde que eu compro vaso de plástico mais em conta. E, gente, esse vasinho aí quadrado que eu tô mostrando foi um vasinho que eu comprei no centro aqui, em lojinha de R$1,99. Se eu não me engano, eu paguei R$1, R$1,10 em cada vasinho desse. E é um vasinho, ó, simples, mas um vaso bem bonitinho. Ele é bem resistente, acho que eu comprei ano passado. E foi bem baratinho. Esses quadradinhos aqui, número 12, eu comprei pela Shopee. Também sai em média R$1, um e pouco cada um. Em questão de custo-benefício, né? Os vasos de plástico, ele é onde você consegue economizar mais, porque o vaso de barro, o vaso de porcelana, são vasos mais caros, né? Mas os vasos de plástico, assim, a gente consegue comprar vasos até maiores, assim, um pouco mais baratos. Inclusive, esse um pouco maior que eu acabei de mostrar pra vocês foi o vaso que eu escolhi pra plantar aí a Virginia Lee e a Curls. Mas finjam que vocês não sabem que eu mudei o vaso da Virginia Lee, porque eu achei que esse vaso é maior que os vasos que elas estavam plantadas, né? Mas não era tão maior assim. E aí, né, tirando essas suculentas que eu já mostrei aqui no vídeo, separei também a Echeveria super mínima pra finalmente plantar ela decentemente, né? Que esse vasinho dela virou. Ela tava ali meio solta. Mas bora lá começar então com ela, Graptoveria Snow White. Olhem esse torrãozinho, gente. Olha esse tiquinho de substrato que ela tava, né? As raízes, obviamente, já tomaram de conta de todo o substrato. E, gente, não tem segredo nenhum. Muita gente sempre comenta que tem muita dúvida em questão aí o replante das suculentas. E, gente, muito fácil. Ainda mais quando a suculenta já tem um torrãozinho próprio, assim, que nem a Snow White. Só você encaixar ali dentro do vasinho, completar com substrato e sucesso. Essa daí eu até deixei um espacinho para eu colocar pedrinhas de forração. Aí já tô mostrando o vasinho que eu escolhi para plantar a Pumila Mont Blanc. Eu quero deixar ela assim num vaso meio cuia, né? Numa cuiazinha menor. Para ela enchendo essa cuia. Essa é uma Echeveria que cresce aí bastante em questão de diâmetro. E eu achei que ela já ficou uma gracinha nesse vaso. Não foi um vaso que ficou grande para ela, né? Um vaso que ficou até consideravelmente apertada. Mas quando ela estiver maiorzinha, eu mudo para outra cuia maior que essa daí que ela tá. A gente muito, muito fofa. Já falei aqui várias vezes, né, que eu quase perdi essa planta. Mas olha só, quantas mudinhas de Pumila Mont Blanc. Que fala sério, né, uma suculenta muito, muito fofa. Aí tô enchendo os próximos vasinhos de barro.
para eu plantar suculentas que estão com um pouquinho menos de raízes, né? Essas duas que eu plantei primeiro eram suculentas que já tinham um torrão mais formadinho. E agora vou plantar então suculentas que eu cortei recentemente. Essa primeira é a Echeveria Raffine, que já estava com bastante raízes. Muita gente até me pergunta depois que eu corto elas, né? Já falei aqui que eu só planto elas depois que elas têm raízes. Muita gente pergunta quanto de raiz eu espero ter para poder plantar suculentas. E depende, né? Vocês viram aí que a Raffine já tinha bem mais raiz do que essa Agavoides floridity aí. E muito mais raiz do que a Mexican Giant também, que tinha só um fiozinho de nada de raízes. Mas essas aí é muito mais fácil de plantar, porque você só apoia elas ali no substrato, logo logo elas vão se firmar. E agora então, vindo para os vasinhos de plástico, esses são vasos consideravelmente pequenos, né, para essas plantinhas que eu escolhi. Essa primeira é a Echeveria Heart's Delight, e a próxima que eu plantei num vasinho quadrado igualzinho a Heart's Delight foi a Culibra. Essas duas eu plantei em vasinhos iguais. Esse vaso quadrado, né, que eu falei que comprei no centro aqui da minha cidade, ele é um pouco maior do que aquele vasinho número 12, que eu já mostrei aqui várias vezes, que eu comprei pela Shopee, né? Só que eu acho que eu vou ter que logo plantar elas num vaso maior. Eu até plantei aí a Raindrops no vasinho quadrado número 12, a gente vai ver quem vai ter que ir para um vaso novo primeiro. Mas agora vindo para as suculentas maiores, eu comecei tirando aí do fundo do torrão da Virgínia ali as argilas expandidas que eu coloquei de camada de drenagem. E, gente, ela tá tão bonita. Ela tá meio verdinha ainda, né? Mas tirei muitas bolinhas de argila expandida. E aí foi nessa hora de encaixar o torrão dela nesse vaso que eu achei que não ia dar muita diferença, não. Ia ser, tipo, mínima diferença. Ia caber só um pouquinho de substrato a mais. E aí eu encontrei esse vaso laranja aqui, que quem acompanha o canal aqui, ó, mais tempo vai lembrar que estava plantado nesse vaso a minha Runione Topsy-Turvy há muito tempo mesmo. E aí eu plantei a Virgínia ali, achei que ficou uma gracinha. É um vaso bem maior, esse laranja assim, bem maior do que o vasinho preto que ela estava plantada. E aí vai dar para ela ficar mais tempo aqui. E a Curls plantei num vasinho que eu tinha separado mesmo para plantar ela. Mas eu não tem jeito, né? Eu tenho que comprar vasos maiores para trocar essas minhas gibifloras. Não adianta, gente, as minhas suculentas são todas cultivadas em vasinhos pequenos, então é muito difícil eu ter vaso grandão por aqui. E falando em vasinho pequeno, né? Separei esses vasinhos diferentes que eu ganhei por último. Para plantar mais algumas plantinhas. Vocês vão ver no final do vídeo que eu coloquei as pedrinhas diferentes nesses vasos, ficaram muito fofos também. E esses são vasos diferentes, né? Por aqui eu tenho cultivado mais as minhas suculentas em vasos de barro, em vasos marrons, algumas ainda em vasos pretos, mas esses são vasos clarinhos que ficaram muito fofos. Antes de ir para os vasos branquinhos, né? Plantei o miolinho da Echeveria Avocado Cream, que eu quase perdi. Plantei um vasinho pequenininho, né? Que vai demorar para se desenvolver. E agora sim, indo para os vasinhos brancos, esses são vasos com diâmetro um pouco maior, só que eles são vasos bem baixinhos, né? Então eu optei por nem colocar a camada de drenagem para não perder espaço aí, para aproveitar bastante o espaço, né, para pôr substrato. E eu escolhi suculentas específicas para plantar nesses vasinhos. Uma delas foi o Super Boom, que eu a princípio achei que ficou grande demais esse vaso para ele, mas eu quero encher esse vaso, então é o início de um vasinho cheio de Super Boom. E a próxima que eu plantei foi a Cante, só que a Cante de cara eu já tenho certeza que ela não vai passar tanto tempo assim nesse vasinho, né, que é uma suculenta que cresce bastante. Então é mais um vasinho provisório até ela enraizar, se desenvolver bem. E a última suculenta, que, gente, eu achei que ficou muito fofa nesse vaso. E ó, pra vocês terem noção de que eu fazia camada de drenagem em todo o vaso mesmo. O vasinho pequeno aí, Echeveria Super Mínima tava. As raízes dela ocuparam ali todo o tico de substrato que eu coloquei, né? Já tinham passado ali das 2 telinhas que eu coloquei pro substrato não vazar no fundo. E aí, sem segredo, né? Peguei o torrãozinho dela inteiro e só completei com o substrato em volta. Às vezes eu gosto de desmanchar o torrão todo, mas em algumas suculentas, para ela não sofrerem tanto, eu nem desmancho o torrão. Essa, inclusive, sobrou um espacinho aí na frente que eu vou colocar algumas mudinhas dela depois. Mas então, esses foram os vasinhos brancos. Esses foram os replantes, na verdade, né? E todas as suculentas já plantadinhas, cada uma no seu vasinho.
Eu até ia encerrar o vídeo por aqui, mas acontece que fui comprar pedrinhas para colocar de forração em alguns vasinhos, não só em alguns vasinhos desse vídeo, né, mas em outros vasinhos que eu plantei aqui recentemente. E o pessoal sempre me pergunta também quais pedras eu uso, como que eu compro essas pedrinhas. E, gente, eu compro pedra para aquário, na seção de aquário. E geralmente é mais baratinho essas pedrinhas. Eu até estranhei que eu paguei R$ 5 em cada pacote. Quando eu comprava lá em 2020, 2021, que essas pedras rendem bastante. Eu pagava ali R$ 1,80, R$ 2. Mas hoje eu paguei R$ 5 em cada pacotinho desse. Vem 1 quilo de pedrinhas, né? Ou de cascalho de rio. Eu gosto de comprar esse natural. Só que geralmente eu tenho que lavar ele, né? Como eu fiz dessa vez. Vocês estão vendo aí eu lavando as pedrinhas. Porque ela vem com bastante areia, vem com uns pedacinhos de madeira também. Eu gosto de lavar bem antes de colocar nos vasinhos. E comprei dessa vez também pedrinhas brancas. Não sou muito fã de pedras brancas desse jeito, porque eu acho que suja bastante. Mas eu achei que ia combinar bastante com esses vasinhos brancos, né? Com essas suculentas que eu plantei nos vasinhos brancos. Ia destacar bastante elas e foi o que aconteceu. Eu não tirei tanto substrato assim, né? Do vaso para colocar as pedrinhas, então ficou aparecendo ali um pouco de substrato à mostra. E aí, inclusive, também nem coloquei na cante, né? Mas não tem jeito, eu acho que fica tão bonitinho os vasinhos com pedrinhas de forração. Acho que dá outro acabamento no vasinho. E aí, vocês já estão vendo eu colocando as pedrinhas naturais, né? Que são as que eu mais gosto de colocar, assim, de forração. Principalmente nos vasinhos de barro, né? Eu nem tô colocando muita pedrinha, não. É mais só pra dar uma escondidinha no substrato e ajudar a suculenta a se firmar mais rápido. Mas comprei então esse pacotinho de 1 quilo de pedrinhas. Vou colocar aqui, não só nessas suculentas que eu plantei por último, né? Mas vou colocar também em outras suculentas que eu tenho por aqui, que eu plantei por último. E depois eu mostro aqui no canal como que elas ficaram. Mas então vou ficando por aqui. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo de replante. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.